doutora Grazi, que já está por aqui para falar hoje sobre perda de memória. Bom dia, doutora Grazi! Bom dia, bom dia, bom dia, Ivan Melo. Bom dia a você que está aí ouvindo a gente na Rádio Morena FM, você que está no carro, você que está em casa, você que está se locomovendo para o trabalho, então está viajando para outra cidade. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Mulher Cheia de Vida. E você que está aqui no YouTube e no Instagram. Então, hoje estamos aqui, vamos falar de um tema muito importante. E hoje temos muitas pessoas que se queixam desse assunto hoje no consultório. E qual é o assunto de hoje, Ivan? Hoje nós vamos falar sobre perda de memória. Aqui no nosso programa você vai saber quando se preocupar, não é? Com a perda de memória, quais são os sinais também, né, doutora Grazi, de alerta para o Alzheimer e demência. Então a gente vai falar sobre tudo isso aqui no nosso programa hoje, né? E será, Ivan, que somente no meu consultório as pessoas sofrem de perda de memória ou os ouvintes também estão com essa sensação de que estão perdendo a memória? Conta aqui pra gente. Manda aí pra rádio. Eu acho que todo mundo tem um pouquinho de perda de memória, viu, doutora Grazi? Quero saber, você que tá aí aqui no Instagram, você sofre de perda de memória ou se você não tá sofrendo, você conhece alguém? Já pega esse aviãozinho aí, ó, já encaminha para essa pessoa também que está desmemoriada igual a você. Conta aqui. Depois que nós tivemos o Covid, então, né, aí as coisas pioraram ainda mais, né? Sim. Porque o Covid deixou todo mundo aí com... Desmemoriado, é verdade. Então, por isso que esse programa é em oferecimento do Grupo Médico JC. Exato. O Grupo Médico JC é que oferece o nosso programa, tá? E... aliás, por falar no Grupo Médico JC, eu preciso falar para você que tem ressecamento, você mulher que tem ressecamento, dor na relação, né? Perda de urina, não ignore esses sinais, tá? E o laser vaginal pode transformar sua qualidade de vida. É um tratamento seguro, é um tratamento moderno e muito eficaz para mulheres em todas as fases da vida, tá bom? Então você pode agendar sua avaliação com a ginecologista do Grupo Médico JC. Inclusive hoje mesmo você já pode, agora mesmo você já pode entrar em contato e agendar a sua avaliação. O fixo de lá é o 75-3261-1054 e o WhatsApp para você mandar mensagem 759-9255-4683, tá bom? Cuide da sua saúde íntima agora. Grupo Médico JC, 44 anos aliviando dores e transformando vidas. Doutora Grazi. Verdade, verdade. Então, hoje a gente está aqui e esse laser vaginal eu estou tendo respostas maravilhosas dos pacientes, né, que tinha secura vaginal, frouxidão, incontinência urinária. A gente fez a primeira sessão e ela já tendo resultados assim de melhora do quadro somente já na primeira sessão. Sim. Né? Então a gente vai fazer a nova sessão agora no dia 30. Então você que está sofrendo com isso, não perca a oportunidade, porque não é todos os dias que esse tratamento está disponível e ele muda a qualidade de vida da saúde da mulher. Principalmente você que faz uso de anticoncepcional há muitos anos, você que está na menopausa, você que já usa alguns hormônios que bloqueiam e dá secura na vagina. Então, mulheres que usam implante de gestrinona e sofrem com secura vaginal. Então, isso é uma indicação do laser vaginal para melhorar a saúde dessa vagina. Muito bem, doutora Grazi. Como é que tá a sua semana? Tá muito corrida, doutora Grazi? Tá. Ai, a gente estava aqui brincando antes de começar o programa. Tá todo mundo precisando ficar na casinha do nada. Do nada, é verdade. Precisando ficar, deitado, olhando pro teto, sem pensar em nada. Porque hoje, com essa vida acelerada que a gente leva, ninguém consegue ficar sem pensar em nada.
É verdade, tem dia que a gente tá assim meio cansado demais, né? Com vontade de descansar mesmo, de ficar na caixa do nada, Na né? caixa do nada. A doutora Grazi disse que precisa pelo menos uns 3 dias aí na caixa do eu nada. quero 3 dias na caixa do nada, né? E eu Tudo não vou bem. ter tão cedo esses meus 3 dias. Vou ter um domingo só. Tá bom, mas Daqui já pra domingo tem ajuda. muita coisa pra fazer. É verdade, é verdade. Gente, ó, você que está acompanhando o nosso programa, você pode participar com a gente no WhatsApp da Morena, 7532612303, e pode também participar no chat lá no YouTube, no canal de doutora Graziele Carvalho, tá? A gente está transmitindo ao vivo por lá e você pode participar através do nosso chat lá. E também tem o Instagram de doutora Grazi, que você pode ainda acompanhar também o nosso programa e mandar suas perguntas, suas questões lá no Instagram, doutora Grazi. Não é isso, doutora Grazi? Exatamente. Já tem gente aqui falando, tô com tanto esquecimento que eu acho que eu já vou perder a memória. É verdade. E dá um nervoso tem hora, viu? Quando você percebe que tá tendo muita perda de memória, assim, Sim. significante, que, Sim. sei não, dá um negócio na pessoa. É porque você vê assim, né, a impotência, você diz, será que eu tô tendo demência? Será que isso já é Alzheimer? O que é que eu Exatamente. tenho que fazer para melhorar isso? E você vai entender aqui, porque muitas pessoas estão sofrendo com demência, não, com perda de memória, com esquecimento, né? Então, muitas pessoas sofrendo com esquecimento e como a gente melhorar, porque tem como melhorar sim. E uma das estratégias é justamente ficar na caixinha do nada, como a gente começou aqui a falar. Pronto. Mas tem outras estratégias que você também vai aprender aqui. Pronto. Eu queria que você começasse já falando a diferença entre o esquecimento e a demência. Pronto. Tá? O esquecimento, né, nada mais é do que você, por alguns fatores, você não conseguir lembrar de alguns fatos naquele momento, né? Eu sempre digo uma coisa ao paciente no consultório, é o seguinte, quem tem demência, ele não sabe que tem demência. Ele não percebe, ele acha que é uma pessoa que está normal e vai discutir muitas vezes, se você disser que ele está esquecendo, ele vai dizer que ele não tem nada. Então, fique tranquilo, se você está lembrando que você está esquecendo, então isso é um bom sinal, mostra que você não está com demência ainda, mas isso aí já são alguns sinais de alerta e a gente tem que descobrir por que você está tendo esses lapsos de memória, está esquecendo onde coloca alguns objetos, ou até mesmo está colocando objetos em locais errados que não sabe, vai fazer uma atividade, quando chega no lugar não lembra o que é fazer. Então essas são algumas coisas que as pessoas se queixam com frequência no consultório e que isso não é demência, mas é um esquecimento que a gente tem como melhorar e você vai entender por que isso está acontecendo com você. Eu gostei do que você falou aí. Se você lembra que está esquecendo... Pois é, então a diferença é essa, né? E aí muita gente reclama exatamente disso, né? Vai fazer uma coisa e esquece do que vai fazer. Sim. Perde o foco, perde a concentração, não lembra mais o que ia fazer, aí volta novamente. Sim. Né? As pessoas estão nessa coisa, assim. Um dos primeiros sinais, Ivan, que a pessoa está tendo um problema que já é uma demência mesmo, são as quedas. Então, se você perde primeiro, né, a sua localização espacial, então a pessoa cair do nada... Queda. A pessoa que perde o equilíbrio do nada, cai do nada, né, ela já está perdendo muitas vezes a localização espacial. Então, isso já pode ser um sinal inicial de que você está evoluindo para um quadro de demência. É sério isso? Seríssimo. Parece, assim... parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Sim. A queda com a demência, não sei, assim, parece. Esse é um dos sinais mais precoces que você já tem que ficar alerta. Então, a pessoa chega, vê ali a escada e ela esquece que vê a escada e ela vai lá e cai. Entendeu? Sim. Naquela coisa que ela acabou de ver, naquele batente. Então, esse é um sinal precoce de que essa pessoa ela está evoluindo para um quadro, né, de adoecimento mesmo de demência.
Muito bem. E quando é, doutora Grazi, que a perda de memória deixa de ser algo normal e vira motivo de preocupação? É quando começa com esses sintomas? Então assim, essa questão, né, dessa desorientação espacial e a desorientação no tempo, então não sabe que dia é hoje, não sabe a data, né, essa desorientação tanto espacial, que a espacial, o que é que acontece? Do nada você diz, onde é que eu tô? Né? Então Sim. você perde essa orientação, e a orientação no tempo, isso são características que a gente tem que ficar em alerta, que isso já pode estar sendo um problema realmente orgânico e não somente da função do cérebro, entendeu? Sim. Então, esse é um dos primeiros sinais. Existem outros sinais de alerta. Então, repetir a mesma pergunta várias vezes, né? Esquecer compromissos importantes. Por exemplo, um aniversário, coisas que se repetem muito, Sim. né? Dificuldade para realizar tarefas simples, né? Como fazer uma coisa que ela fazia todo dia. Então, fazer um café, se vestir, tomar banho. Tá? Isso já é um sinal de alarme. Trocar objetos de lugar. Então, se você está colocando seu celular na geladeira, cuidado. Isso já é um sinal, né, de alerta também, né? E principalmente, uma coisa que eu vejo muito as pessoas relatarem com pessoas que estão evoluindo com demência é a mudança de comportamento. Então, as pessoas se tornam agressivas, as pessoas se tornam isoladas. Então, essa mudança de comportamento é muito característico de um sinal de alerta que a pessoa está desenvolvendo uma demência. Uma dúvida que eu tenho, que acho que muita gente também, é a seguinte: a perda de memória, ela pode evoluir. Você pode começar esquecendo de coisas simples e ao ponto de chegar a uma demência, a um problema maior? Sim, é sempre assim ou não? Sim, ou não começa assim, né? Você tendo dificuldade de localização. Né? Onde é que eu estou? Localização no tempo, dificuldade de nomear um objeto, pessoas que você convive sempre, você não sabe o nome mais, você esquece. Depois essa alteração do comportamento, do humor, o isolamento. E aí você vai evoluindo para realmente quadros mais graves, e você vê que o paciente com demência, ele chega a se isolar e não tem convívio social. Por quê? Porque ele não consegue manter um diálogo. Sim. Né? E isso está cada vez mais comum. Para você ter noção, 8% das pessoas acima de 60 anos sofrem com demência. É um problema que acontece com pessoas mais jovens também ou não? Pode acometer pessoas mais jovens, né? Mas isso a gente é uma característica do envelhecimento. Sim, o envelhecimento cerebral vai levando o cérebro, ele vai diminuindo e vai evoluindo com demências. Dependendo do estilo de vida da pessoa mais jovem, que a gente vai ver quais são os quadros de demência, a gente vê que isso pode acontecer pessoas mais jovens, então pessoas que usam droga, crack, cocaína, fuma. A gente sabe que esses fatores, né, eles aumentam o risco de você desenvolver demência cada vez mais precoce. Toda pessoa mais velha vai ter demência ou não necessariamente? Não necessariamente, né? Então, o que é que está levando hoje a gente está com esse problema cada vez mais de esquecimentos, e isso ser um fator de risco para a gente desenvolver a demência? Lembre que demência, né? Tanto a demência de Alzheimer como a própria demência senil, né? Que é a demência do envelhecimento. A gente sabe que isso existe, né? Um processo do envelhecimento, né? Isso é uma doença crônica e está muito relacionado ao que a gente sempre conversa aqui, né? Que é o quê? O estilo de vida. E a principal coisa que está levando as pessoas a esquecerem muito é o estresse e a ansiedade. Então, a partir do momento que a gente está ansiosa, estressada, multitarefa, a gente não vai conseguir. Existe uma área do cérebro que chama hipocampo, que é ele que faz justamente a gravação dessas memórias, né? Pegando memórias muitas vezes de curto prazo e memórias que precisam ser transformadas em longo prazo. Então, essa área ela é danificada pelo hormônio do estresse.
Então, pessoas que têm. E quem é que aumenta o hormônio do estresse? É justamente essa questão da vida corrida, da multitarefa, a questão da alimentação errada, a falta de sono. Então, como hoje nós estamos tendo um estilo de vida que cada vez mais está propiciando a gente envelhecer de uma maneira ruim, tendo maior risco não somente de desenvolver uma doença, uma demência, até como qualquer outra doença, né? À toa que a gente vê hoje pacientes hipertensos cada vez mais precoces, pacientes diabéticos cada vez mais precoces e pacientes com câncer cada vez mais precoce. Então, isso está relacionado à maneira que a gente vive. E com a demência não seria diferente. Uhum. Entendeu? É interessante que a gente fala de várias coisas e acaba voltando para o mesmo ponto, né? Doenças, problemas emocionais, ansiedade, depressão, enfim. Sim, até um problema como esse de demência, a gente acaba voltando para os problemas emocionais, que é o que acaba levando... Verdade. Verdade. E assim, existem 6 fatores. Então, se você não quer sofrer com demência, existem 6 fatores que vão propiciar você desenvolver esse problema. Então, qual é? Primeiro, o estresse e ansiedade. O segundo, a privação de sono. A má alimentação. A falta de atividade física. O excesso de estímulo que hoje a gente tem das redes sociais e alterações hormonais. Então, principalmente na mulher, a menopausa ela vai propiciar isso. Então, por isso a importância da reposição hormonal para a prevenção da demência. Como sempre, as mulheres precisam, né, cuidar mais dessa questão hormonal, né, doutora? E se você for observar, existem muito mais mulheres que desenvolvem demência do que homens. Uhum. Né? Existem muito mais mulheres com esse problema. Por quê? Porque o hormônio da mulher, o estrogênio, ele faz com que a gente produza o hormônio da memória, que chama acetilcolina. Então, se a gente está em falta do hormônio da mulher, né, principalmente que começa a acontecer essa flutuação a partir da pré-menopausa do climatério, o que acontece? Essa mulher ela vai estar em maior risco de desenvolver problemas de memória e até demência, entendeu, Ivan? Sim. 9h19 aqui na Morena FM, 9h19. Doutora Grazi, qual é a diferença entre Alzheimer, perda de memória e demência? Tem alguma diferença entre esses 3 nomes? Pronto. A perda de memória é aquilo que eu te falei, né? Então, a pessoa que está tendo pequenos lapsos de memória sim. durante o dia, que é a história que eu falei. Se você está lembrando que você está tendo falta de memória, então você não está demente ainda, certo. Tá? Ainda. Então, é uma coisa que você tem que ter em alerta e descobrir por que é que você está tendo isso, tá? Será que você não está dormindo bem? Será que é sua vida que está muito agitada? Será que você... Porque assim, hoje, Ivan, acho que uma das principais questões que levam a gente ficar com falta de memória é o excesso de informação. Então, e quando a pessoa muda esse estilo de vida, sabendo que o seu estilo de vida, essa vida corrida que a pessoa tem, sim. se ela mudar, tem como resolver esse problema ainda ou não? Sim. Então, assim, nós sabemos que a doença, por mais que nós sabemos que as pessoas que têm demência, história de família de demência, tem maior risco de ter demência, o que é que faz com que ela não tenha você melhorar seu estilo de vida? Sim. Então, você fazer atividade física, porque melhora a oxigenação do cérebro, você comer bem, você dormir bem, você se expor ao sol, você ter contato com a natureza, tá? Então, isso são todos fatores que vão prevenir ou até retardar, né, esse desenvolvimento dessa demência. E a gente precisa mudar isso agora. Porque, por exemplo, hoje, essa vida acelerada de vídeos de 1 minuto, que a gente não consegue assistir nem 10 segundos, é verdade, faz com que a nossa mente ela fique sobrecarregada, tá? Então, essa sobrecarga, a gente não consegue, o cérebro desliga.
Porque para ele é muito nervoso. Então eu vou te perguntar uma coisa, você que está nos ouvindo, fala aqui. Você é uma pessoa que chega um momento do dia que você não consegue ouvir nada, que você está tão cheio com a cabeça que você quer silêncio? Então isso é um sinal de que você está com o hormônio do estresse tão alto que você precisa justamente repensar o que você anda fazendo. Buscar um momento para você relaxar, né? Exatamente. A gente precisa justamente rever como está a nossa vida. E é muito frequente isso no consultório. Então, hoje, criou-se aquela questão, né, aquela valorização da gente ser multitarefa, né? Então, resolver tudo, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, tá aqui conversando, ao mesmo tempo tá olhando no celular, já tá ali respondendo o menino. Isso, o fato da gente não estar vivendo o momento presente, aqui agora, prestando atenção no que eu estou fazendo no momento e já pensando lá na frente, isso está levando uma sobrecarga na mente e o adoecimento do ser humano. Então, eu vejo que é muito mais uma questão do funcionamento hormonal e do cérebro que as pessoas estão desenvolvendo do que propriamente ainda a doença e a demência. Mas as pessoas precisam ter essa consciência e começar a mudar e voltar lá atrás, né? E mudar o hábito, rever o que anda fazendo, porque senão daqui lá na frente você pode desenvolver realmente uma doença orgânica. E qual é a diferença da demência para a questão do Alzheimer, né? O Alzheimer é uma doença mesmo em que há deposição de umas proteínas que a gente chama de beta-amiloide no cérebro, e é uma doença orgânica, né? Então ela começa a fazer uma destruição nas sinapses, né? Na comunicação do cérebro. O Alzheimer. O Alzheimer. E também está relacionado ao estilo de vida da gente, entendeu? Sim, sim. Então, principalmente, as pessoas falam muito que o Alzheimer, ele é o diabetes do cérebro. Então, cada vez mais alimentos processados, industrializados, ricos em açúcar, né? Isso vai levar ao maior risco de você desenvolver Alzheimer. E o Alzheimer, assim como a demência, também começa com pequenos esquecimentos? Sim, começa da mesma maneira. Com alguns sinais assim? Os primeiros sinais são esses esquecimentos, né? E como eu falei, o primeiro sinal chama-se queda, a perda da orientação espacial, tá? Então, observe, se você está tendo uma perda de orientação espacial, né? Sem tontura, né? Porque tem pessoas que têm labirintite, sim, né? Então, se você já tem... é outra coisa, Exatamente, já é outra coisa. Mas se você tem uma perda da orientação espacial e isso está levando dificuldade de andar, né? Dificuldade de se localizar. Então, isso é um sinal muito importante de que algo está errado e que você precisa mudar. Porque assim, Ivan, quando você começa a observar nesses sinais de alerta que a gente falou, e é muito importante a gente se ligar nesses sinais de alerta. Então, nós temos 7 sinais que eu quero que você grave, sinais de alerta que você está em risco de desenvolver um problema pior, até uma demência, né? Então, quais são? Repetir a mesma pergunta várias vezes por dia. Então, você perguntou assim, que horas você vai sair? Né? E a pessoa respondeu, daqui a pouco você pergunta a mesma coisa. Então, repetir a mesma pergunta várias vezes ao dia. Esquecer compromissos que são importantes. Dificuldade para realizar tarefas simples. Trocar objetos de lugar constantemente, então colocar a garrafa de café na geladeira, né? Colocar o celular na geladeira, que tem muita gente fazendo isso. Desorientação no tempo e no espaço. Mudanças de comportamento, então agressividade, alterações de humor e dificuldade de falar, né? De achar a palavra que quer falar ou dificuldade de nomear objetos. Então, esses são sinais de que sua memória realmente está dando chute e você precisa mudar. E o que a gente percebe aí que desses sinais, né, que você citou aí, são coisas muito
corriqueiras de todo mundo aí, né? Das pessoas. Porque, por exemplo, quem é que nunca esqueceu uma palavra que é fácil de você falar? Sim, Às vezes sim. você até fala sempre, mas na hora você esquece, né? Sim. Quem nunca? Ou de repente, sei lá, colocou um objeto num lugar diferente e depois esqueceu aonde colocou. Arrumou um lugar e esqueceu aonde colocou as coisas. Enfim, são esquecimentos, coisas que acontecem na vida das pessoas no dia a dia mesmo. Sim. Também, né? Sim. E é muito importante, se você está tendo qualquer sinal de alarme desse, vamos mudar a vida? E eu vejo, Ivan, hoje, que a principal causa dos problemas das pessoas no consultório é justamente a alteração do hormônio do estresse. Uma coisa que eu chamo de sobrecarga da glândula adrenal, né, da glândula do estresse. Sim. E aí ela pode se dar com vários sinais, né? O primeiro sinal da sobrecarga da glândula do estresse é você acordar cansado. Tá? Então, esse acordar cansado, isso é um sinal muito importante que sua glândula do estresse está muito ruim. Tá? E outros sinais, né, além da questão da memória, é dificuldade para perder peso, essa intolerância a barulho, ranger os dentes à noite, quedas de pressão. E como hoje a gente vive essa vida com excesso de tarefas e excesso de... Nós somos de cobranças, o que é que acontece? Eu estou vendo isso muito em criança. Crianças tendo alterações que são de pessoas mais velhas devido ao quê? A traumas emocionais e também a questões, né, de cobranças. Uhum. Doutora Grazi, Diga. Tem como evitar a demência? A pessoa que de repente se de repente a pessoa cuidar hoje da sua saúde, do seu estilo de vida, tem como evitar problemas de demência no futuro? Sim, tem sim. E a gente tem que começar hoje. Tá? Casos, não importa. Famílias que já tenham casos também, as pessoas têm mais probabilidade de ter as pessoas daquela família? Sim, então assim, pessoas que já têm história na família, elas têm maior chance de desenvolver, né? E você que já está tendo sinais, esses 7 sinais de alerta que eu falei aqui, você já tem que mudar hoje, não é amanhã, nem esperar ano que vem, né? Então, e quais são as atitudes que a gente já tem que mudar? Primeira coisa, a gente tem que rever a nossa vida. Tá? Então a gente sair de rede social, para de ficar consumindo conteúdos de curta duração que não vão te levar a nada. Você não vai aprender a se suplementar, você não vai aprender a consertar uma coisa, nem ter... As pessoas querem ter conhecimentos profundos com vídeos de 1 minuto. Então isso está levando as pessoas a uma sobrecarga que não existe. Você não vai se tornar um especialista, você está precisando de um atendimento, de uma consulta médica, resolver um problema, procura um profissional. Sai da internet de ficar sabendo, de querer deter muito conhecimento. Isso está levando uma sobrecarga na mente das pessoas e um adoecimento. Tá? Segunda coisa, alimentação, gente. A alimentação do jeito que a gente está, né, cheia de glifosato, né, de agrotóxico. O glifosato, ele interfere justamente na disponibilidade de vitamina B12. Então, por isso que muitas crianças nascendo com autismo, muitas pessoas desenvolvendo doenças que antes a gente não via, inclusive o Alzheimer, que é uma doença degenerativa, né? Então, por conta justamente dos produtos estarem intoxicados, os produtos estarem cheios de conservante. Então, é importante a gente ter essa consciência. E não ficar, mas eu sempre comi isso. Você comeu sempre isso, mas a comida não é mais a mesma. Coloque isso na sua cabeça. Para de ficar falando muitas vezes bobagem, tá? Então, a alimentação... Muito mais, a gente tem alimentos, né? Ricos em ômega 3, a gente comer
E hoje a gente alimentos ricos em ômega 3 não existe, né? Porque onde é que a gente acha ômega 3? Ou nas sementes, principalmente semente de linhaça, né? A única coisa que a gente tem, ou então nos peixes. Só que as sementes não são nem tão boas fontes, né? É uma fonte secundária. Mas quais são as melhores fontes de ômega 3? São os peixes de águas frias. Só que hoje a gente tem o quê? O salmão, ele é criado em cativeiro, não vem mais da água fria. É verdade. Né? Então, na verdade, a principal fonte de ômega 3 que vai melhorar a sua mente é justamente um bom suplemento. Então, o ômega 3 rico em DHA. Tá? Então, isso é muito importante. Quer melhorar a sua mente? Use um bom suplemento de ômega 3 rico em DHA. Tá? Essa é a dica ouro que eu já deixo aqui para você hoje. Então, se alimentar com folhas verdes escuras, usar alimentos funcionais que são ricos em antioxidantes, né? Como a curcumina, né? Como a gente comer frutas vermelhas e usar gorduras boas. Então, a gordura que vem do azeite, a gordura que vem do abacate, a gordura que vem das oleaginosas. Então, é importante a gente colocar no nosso dia a dia ali 2 castanhas do Pará, 4 castanhas de caju, o azeite de oliva, comer abacate. Só que hoje a nossa alimentação é muito mais rica em carboidrato. Isso está nos adoecendo. Carboidrato vai virar açúcar no sangue. O açúcar, ele é tóxico e aumenta a chance da gente desenvolver demência. Então, a gente tem que evitar alimentos inflamatórios, evitar açúcar, evitar glúten, evitar alimentos processados. Então, é importante a gente ter essa conscientização para a gente ter saúde. Não vai ser o médico que vai te dar saúde, não vai ser o remédio que vai te dar saúde. O que vai te dar saúde é você fazer as escolhas certas diariamente. O que vai evitar você não ter uma queda de memória e você ter uma boa velhice é a escolha que você faz hoje. Doutora Grazi, eu não sei se tem algum tipo de ligação, se você tiver essa informação pode passar para a gente, com relação às crianças que ficam muito tempo expostas a telas, né? Celular, TV, assistem o dia todo, o tempo todo interagindo ali com a tela. Existe algum tipo de ligação com relação à perda de memória, esquecimento de crianças, jovens mesmo, crianças, sim. Né? Pequenas mesmo aí, de, sei lá, seus 8 anos, 10 anos, sei. Sim. Existe algum tipo de relação? Sim, o excesso de tela, né? Ele leva a esse excesso de diagnóstico hoje que a gente está tendo de déficit de atenção e hiperatividade. Então, a criança que está exposta a isso muito tempo, isso vai levar a uma dificuldade de concentração. Você acha que ela vai achar interessante um quadro negro ou um vídeo do TikTok? Com certeza. Né? Então, ela não vai prestar atenção. Então, semana passada a gente foi para a reunião da escola de Pedro, né? E aí a professora relatando que Pedro querendo sair da escola, querendo que a aula acabasse porque ele queria ir para casa jogar videogame. E aí a gente ainda nem sabia disso, eu proibi o videogame, ele só joga videogame no final de semana e 2 horas no final de semana. Então, e aí quando a gente escutou isso da professora, a gente disse, Ivonete, você nem sabia disso, você já tirou, eu digo, porque a gente vê como as crianças estão alterando, né, a capacidade de concentração, de ficar quieto, né, de obedecer, porque estão no mundo da lua, que é justamente por conta desse pensamento acelerado. Uhum. Então, às vezes a dificuldade de aprendizagem do seu filho está relacionado justamente ao excesso de tela que ele fica em casa. A criança, ela perdeu o lúdico, né, o desenho, os trabalhos manuais, que é justamente isso que estimula a evolução cerebral, a formação de conexões neurais que vão aumentar minha memória, que vão aumentar minha inteligência e a fixação de conteúdos, o aprendizado. Muito bem, 9h35 aqui na Morena FM, você pode participar com a gente através do nosso WhatsApp 75-3261-2303, também lá no chat no YouTube, no canal da doutora Graziele Carvalho, você pode também participar com a gente lá, tá bom? Eu quero falar para você o seguinte, o Viva Sem Remédio é uma empresa especializada em desenvolver suplementos naturais e encapsulados, eficazes e seguros, que ajudam as pessoas a conseguir uma saúde e bem-estar com qualidade de vida.
Os nossos suplementos são 100% de ativos naturais, não contém glúten e lactose e todos são regulamentados pela Anvisa. E a linha de produtos do Viva Sem Remédios inclui curcumina, enzimas digestivas, vitamina D, magnésio, coenzima Q10. Para a saúde do homem tem a testosterona, o Testomil, né? Saúde cardíaca como ômega 3 e vitaminas também para a memória e estão à sua disposição, tá? Você pode acessar www.vivasemremedio.com.br ou pode falar também através do WhatsApp 719-8238-0340. Repetindo, 719-8238-0340. Viva leve, viva sem remédio. 9h36 aqui na Morena FM. Doutora Grazi. Sim. O que uma pessoa deve fazer quando se tem um parente, um familiar, um idoso na sua família, na sua casa, e de repente esse idoso começa a apresentar esses sinais de esquecimento, de confusão mental, de perda de espaço, como você falou? Quais são os primeiros passos que a pessoa deve fazer para cuidar de uma pessoa que está apresentando esses sinais? Isso é uma situação muito difícil, sabe, Ivan? Porque muitas vezes o idoso que já está apresentando isso, ele diz que ele não tem nada. Ainda tem isso, né? Que você que é doido, que quem precisa de tratamento é você. É verdade. A gente já vê, nós já percebemos vários relatos. Inclusive, ele se irrita com isso. Se irrita. Né? Se irrita, diz que não vai pro médico, isso. Que não vai usar o remédio, que você que é a doida. Então, é muito interessante. Então, a gente primeiro tem que ter o cuidado, né? E tentar convencer de todas as maneiras realmente que a pessoa ela precisa justamente de ajuda, né? E ter paciência, eu acho, né? Acho que precisa também ter paciência, empatia também, porque é uma fase da vida daquele idoso que não tem jeito. Nós é que temos que ter paciência com ele agora, né? É verdade. E aí buscar uma forma de lidar com aquilo. E aí você vai começar a modificar alguns fatores, né? Sim. Então, um dos fatores que influenciam muito a memória, né? Você que está tendo esses pequenos lapsos, né, de memória, que já está tendo esses 7 fatores de risco que eu falei aqui. Uma coisa importantíssima é ter um sono de qualidade, Ivan. Então, se o idoso já está sofrendo desse problema, melhore. A primeira coisa que a gente tem que fazer é melhorar o sono desse idoso, né? Então, ele tem que dormir de 7 a 9 horas por noite, sair da exposição de TV, de celular. Por quê? Porque isso piora a produção de melatonina, né? Então, é importante a gente estabelecer um horário certo para dormir, né, em um ambiente escuro. Então, isso já vai ajudar a produção da melatonina para melhorar o sono. E aí você pode lançar mão até de óleos essenciais, tá? Porque muitas vezes o idoso ele não vai querer nem tomar o remédio. Tem isso também, né? Entendeu? Então ele não vai querer nem tomar medicação. Então você passar um óleo essencial de lavanda, você usar a estratégia de dizer a ele o quê? Passa esse creme aqui que ele é bom para você. Então, para ver se a gente consegue acalmar mais esse sistema nervoso e o idoso, ele começar a dormir melhor. Você vê que a pessoa que começa a sofrer com demência é uma pessoa que está sempre em alerta, com aquele medo extremo, né? Com aquele olho de alerta, né? Está muito associado também a um emagrecimento. Então, são justamente esses sinais. Mas é bem complexo porque, como eu te falei, quem realmente está doente, ele não lembra que ele está esquecendo. Se a pessoa conseguir levar um idoso desse para uma clínica, um profissional, um médico, que profissional você acha que a pessoa deve procurar para ajudar nessa questão de como lidar com esse... O primeiro profissional que trata isso, porque a gente tem que saber, né, se é uma demência senil ou se tem uma doença orgânica associada.
Né? Então, essa é a principal coisa, se é uma doença de Alzheimer ou outros tipos de demência que a gente tem, né? Então, o primeiro profissional que investiga e trata essa questão é o neurologista. Neurologista. Só que associado a isso, né, a gente vai avaliar outros fatores, porque nós sabemos que a prevenção tanto da evolução da demência quanto do desenvolvimento vai partir de quê? De coisas básicas, elementares, que eu sempre falo aqui, que é a alimentação, um sono de qualidade, a questão da suplementação, você fazer atividade física, da conexão com outras pessoas e da reposição hormonal, né, personalizada. Então, a gente tem que ajustar, né, as coisas que eu sempre falo, que são os 6 pilares da mulher cheia de vida. O ajuste disso é essencial para a prevenção de qualquer doença e para a evolução de qualquer doença. Então, uma pessoa que já está com sinal de alerta, desenvolvendo, né, algum fator para a demência, tem que avaliar esses fatores. E existem suplementos que são essenciais para melhorar a saúde do seu cérebro. Inclusive, nós sabemos que a fosfatidilcerina, o próprio ômega 3, como eu falei, então o nosso cérebro ele precisa de gorduras boas. Então você suplementar um bom ômega 3 rico em DHA, ele vai ajudar na melhora da sua memória e ajudar também na evolução para quadros. Você que já tem história de demência na família, ele vai ajudar nisso. Existe um fitoterápico que ele é muito bom para a memória, inclusive até para quem já sofre de déficit de atenção, que chama Bancopa. E para o cérebro, sempre as vitaminas do complexo B. Então, metilfolato, metilcobalamina, a própria vitamina B6. E sempre o nosso queridinho, né, que ele é bom para tudo, a gente precisa dele em tudo, que é o magnésio. Magnésio. Uhum. Muito bem. É possível, doutora Grazi, recuperar a memória que foi perdida com algum tratamento, com algum suplemento? Inclusive, já tem vários estudos mostrando que idosos, né, você não vai recuperar e ser igual como você era antes, né? Ativo, mas você já vai conseguir retornar sua capacidade funcional, sua capacidade de convívio, né? Então, já está provado que idosos que têm uma atividade física e que mudam sua alimentação, principalmente para uma alimentação com menos carboidrato e mais proteína e gordura boa, esses idosos, eles melhoram sim e retardam a demência. Entendeu? Okay. Porque o do idoso, o que é que a gente quer? Que esse idoso viva bem, que esse idoso tenha qualidade de vida, que esse idoso ele vá cuidar dos seus netos, né? Que tenha um convívio com seus filhos, né? Que tenha uma locomoção boa, né? E é como eu falei, a demência ela vai interferir, inclusive, no equilíbrio. Então, o idoso ele vai ter maior chance de queda, de fraturas. Então, isso tudo está relacionado a esse processo do envelhecimento cerebral. As pessoas que têm problemas de ansiedade também, que faz uso de remédios de ansiedade, também pode ter alguma confusão mental, alguma perda de memória também. Pode sim, e a gente não precisa nem estar usando remédio, né? A gente, sem essa pausa de descanso, foi como a gente falou aqui, né? A gente tem que cuidar da nossa saúde mental. Hoje, o principal problema da sociedade é a falta de saúde mental. Por quê? Porque o excesso de cobrança, a vida agitada, o não descanso, achar que a privação... Existe um lema na sociedade, é que dormir é perder tempo. Pelo contrário, dormir é você melhorar, você se recuperar para o outro dia. Então, o sono, ele é essencial, nunca é perda de tempo, tá? Se o sono não fosse necessário, a gente não teria escuridão. Deus não faria a escuridão, ele deixaria tudo de dia. Exatamente. 9h45 aqui na Morena FM. Olha, gente, a gente está falando aqui de perda de memória, de demência, de Alzheimer, falamos bastante sobre isso aqui hoje, e a doutora Grazi também falando a respeito da suplementação, e eu queria falar para vocês do Vita Memory, tá?
Se você está sofrendo com falta de memória, dificuldade para se concentrar, a mente cansada está atrapalhando sua produtividade, conheça então o VitaMemory, um nootrópico poderoso com cafeína, taurina e magnésio treonato, que ajudam a melhorar a concentração, clareza mental e a energia também. Mais energia para seu cérebro, mais desempenho para o seu dia a dia. E com VitaMemory você vive sem remédios e conquista mais foco e produtividade. Você pode acessar o site www.vivasemremedio.com.br ou pode falar diretamente no WhatsApp 71982380340, tá bom? Viva leve, viva sem remédio. Eu acho que eu vou adquirir um VitaMemory para mim, doutora Grazi, porque às vezes eu esqueço muito fácil das coisas. Uma coisa que eu sempre tomo, né? Porque o VitaMemory, ele tem substâncias que são essenciais para o bom funcionamento cerebral. Então, ele tem vitaminas do complexo B, né? Então, ele melhora muito a concentração. Então, é um suplemento natural que eu uso todo dia de manhã junto com o ômega 3, rico em DHA. É uma coisa que é essencial para quem está no dia a dia, naquela correria, né? E eu noto a diferença. Por exemplo, eu vim algum tempo sem tomar o ômega 3 porque o meu tinha acabado. Sim. E aí hoje pela manhã eu tomei o ômega 3 e eu tô notando uma clareza mental diferente. Tá? É surreal, eu tinha esquecido disso, né? E hoje eu peguei meu ômega 3, eu digo, gente, eu não posso esquecer de tomar, porque é justamente como faz falta, né? E isso é importante, e me lembrou, né? E eu vim lembrando disso no carro, quando eu parei de Pedro, né? Uma coisa que eu notei muito interessante foi que eu parei de tomar os suplementos logo no início do pós-parto, né? E quando eu voltei a trabalhar, eu senti a minha memória ruim, né? E aí eu voltei a tomar o ômega 3 e melhorou. Né, o ômega 3 com suplementos da vitamina do complexo B, tudo. E aí agora eu tive o abortamento e eu não estava tendo esse cuidado, né? E estava com esse cansaço mental. E hoje eu tomei o ômega 3 e como mudou. E aí eu digo, olha para isso, caiu a ficha aqui agora, entendeu? Uhum. Então, é importante. Por quê? Porque na nossa alimentação a gente não consegue, né? A gente não consegue o ômega 3 com facilidade, não tem. Tá? Então, e o ômega 3 rico em DHA, ele é importantíssimo para a nossa memória. Então, eu acho que é um suplemento que a gente não deve deixar faltar na nossa vida. Com certeza. São 9h48 agora na Morena FM. Deixa eu atender aqui os nossos ouvintes que estão participando. Vamos ver as perguntas, aqui, Vamos lá. Né? Tem algumas perguntas aqui. Deixa eu ver rapidinho. Bom dia, doutora Grazi Vamelo. As minhas filhas só dormem tarde. Só dormem tarde. Está certo? Eu falo e elas não acreditam. Não está certo, eu falo e elas não acreditam. Pois é, mas é um pouco complicado isso, porque, por exemplo, lá em casa mesmo, se eu deixar, eles vão para a madrugada também. Sim. Tem que ter regra. Tem que ter regra mesmo. A gente tem que colocar regra na nossa casa. Né? Lá em casa a gente sai desligando tudo, tchau, bora dormir. Volney ontem mesmo pegou os cachorros, bora. Botou os cachorros pra dormir lá no fundo, bora Pedro. Se deixar, Pedro quer ficar rodando a noite toda e inventa uma coisa. Peraí, meu pai, que eu vou pegar tal boneco que vai dormir comigo. Peraí que... Aí Volney se reta, não vai nada, bora, passa. Você vai dormir, você não vai brincar. Porque eles não querem, a criança, ainda mais que muitas vezes o contato que a criança tem à noite com os pais é mais à noite. Então, eles querem justamente estar ali com vocês e eles não querem dormir mesmo. E é interessante, você bota, desliga a luz, 10 minutos dorme. Exato. E antes de dormir ainda fala, eu tô sem sono. Eu não consigo dormir rápido, né? Exatamente. Mas quando deita e fica quieto ali rapidinho. Dorme. Ontem mesmo, Volney foi botar, a gente orou, depois Volney foi botar Pedro pra dormir, e eu fui tomar banho, me arrumar. Quando daqui a pouco eu deitei na cama, Volney chega, que Pedro já tinha dormido.
É, isso mesmo. Entendeu? Então eu digo, já dormiu quem não tava com sono? Quem não tava com sono já dormiu até rápido demais, né, doutora? Exato. E, gente, como é importante a gente ter rotina de dormir e de acordar, tá? Nosso corpo, ele ama a rotina. A gente precisa ter o horário de comer, a gente precisa ter o horário de dormir, a gente precisa acordar no mesmo dia. Então, ter certas coisinhas. Você vê que a gente, quando sai da rotina, estressa, inflama, engorda. E essa questão do sono é importante demais mesmo. Quando eu durmo muito tarde e tenho que acordar no outro dia muito cedo para vir trabalhar, é diferente meu dia, é muito diferente, sabe? A concentração é outra coisa, sabe? Você fica sem concentração, sem foco, não dormir. Se sente cansado. Sim, o sono realmente é algo muito importante. Parece que o dia não começou. É incrível. Uhum. E você fica meio perdido, às vezes você fica... É aquilo que a gente estava falando, às vezes do nada você se encontra na caixa do nada. Sim. E não sabe por que você está ali. Sim. E é isso aí, Ivan, eu vejo, né, eu tenho estudado muito sobre isso, porque isso tem muito relação com o emagrecimento feminino, é a relação da glândula do estresse, tá? Existe uma dieta, uma alimentação específica para quem está com a glândula do estresse sobrecarregado. Existem suplementos específicos que a gente pode utilizar. O próprio Vitamímori é uma coisa que a gente lança a mão e ajuda nisso, né? E, por exemplo, uma outra coisa que eu até postei ontem, um paciente me trouxe um sal de Mossoró que ele vende lá em Araci. Eu vi você postando lá. Exato, eu até experimentei esse sal, tomei de manhã. Por quê? Porque o sal, ele ajuda a glândula do hormônio do estresse. Exato. Então, se você está sofrendo, né, com questões da memória, com sensação de desequilíbrio, tá? Isso está relacionado a uma sobrecarga do hormônio do estresse. Então, você dar coisas a essa glândula ajuda bastante. Não tomar café, gente. Café, ele desgasta a glândula do estresse. Em vez de dar saúde à glândula do estresse, ele desgasta. Então, cuidado com o excesso do café. Se você já tem esses sinais, né, de cansaço, como eu falei, sensação de queda de pressão, tem bruxismo, né, range os dentes de noite, não aguenta, tem sensibilidade ao barulho, dificuldade de perder peso. Isso são alguns sintomas de alteração da glândula do estresse. Café para você é veneno. O que é bom para você? Você tomar a água com o sal grosso todo dia de manhã. Então, quanto de água e quanto de sal grosso? 200 ml de água com meia colher do sal grosso, ou então, melhor ainda, o sal que ele é tido lá como integral, que você compra, né? O pacote fechado em casa de produto natural. Não compre a granel, compre o pacote fechado. Cozinhe com sal integral, porque o sal integral, além de ter o sódio, ele vai ter outros minerais que são importantes para a nossa saúde, né? Vai ter lá o cloro, vai ter lá o potássio, vai ter o magnésio. Então, tem vários outros minerais que são importantes para a nossa saúde. O sal branco, o sal refinado, ele é veneno, ele só tem cloreto de sódio e ele é prejudicial, aumenta a pressão. É esse o sal que nos adoece. Sal que prejudicial é aquele fininho, né? O fininho, o sal refinado. Que vende no supermercado. Exatamente, né? Entendi. Que é o mais barato, inclusive. É o mais barato, né? inclusive, é verdade. Bom dia, Ivan e doutora Grazi. Aqui é o Robson de Valente. Doutora, a saúde é muito complexa. Minha filha tem 4 anos, não come besteira, como se diz. O café da manhã é sempre aipim, ovos, abacate, frutas alternadas, cuscuz de milho. O almoço é como de adulto. E nós fizemos os exames e deu colesterol alto, ferritina baixa, vermes. Aí ele diz, no planeta só Deus para ter misericórdia de nós. O que acontece, tá? Muitas vezes a criança ela já nasce com o hormônio do estresse alterado, que ela herdou isso da mãe na barriga, de fatores muitas vezes que a mãe sofreu durante a gestação e que pode ter tido, né, influência na questão emocional dessa criança. Então tem gente que sofre de ansiedade e não sabe nem por que é.
Às vezes ela herdou isso da barriga da mãe. É verdade. Que a mãe ficava com muito medo, foi colocada numa gestação com muito medo, então aquela gestação que ela ficava sempre em alerta, com medo de perder a criança. Ou então, às vezes, vivia num lar que era abusivo, e isso trazia essa sensação de medo. Então, a criança, isso vai alterar a digestão, então ela não vai absorver bem as vitaminas, não vai absorver bem o ferro, e além disso, a criança ela se contamina mais fácil com os parasitas, que também vão interferir, né, na absorção das vitaminas. Então, o que é importante a gente ver? Né, a gente avaliar como é que está o comportamento dessa criança e suplementar. Então, hoje a gente suplementa a criança, né, principalmente com coisas que vão ajudar a glândula do hormônio do estresse dela a funcionar melhor, né, porque para a criança, muitas vezes, ela tem muitos desafios também, do dia a dia, do convívio, né? Às vezes essa criança é mais introspectiva, então ela tem vergonha de conversar com os coleguinhas, ela tem algum sintoma, algum sinal de rejeição. Então a gente tem que entender todo o contexto que é essa criança, como é o temperamento dessa criança e ajudar, né? E sempre tá o quê? Dando uma boa alimentação, como você já faz, e também acolhendo a questão da emoção. O que pode ajudar bastante a absorção de ferro é antes dela comer, você dar um pouquinho de água com limão. Você vai melhorar a absorção do ferro, né? E também vai ajudar a melhorar a acidez gástrica, melhorando a recontaminação com parasita. Então, muitas vezes a pessoa pega parasita porque está com o estômago ruim. Não é pra gente ter parasita no corpo, né? E porque a gente sempre está, porque a gente está com acidez gástrica ruim. Então a gente se contamina muito mais facilmente. Então quem tem um estômago bom não vai ter menos parasita e vai ter menos H. pylori. Aqui tem duas perguntas sobre o sal. Sim. Duas pessoas que perguntaram. Uma pergunta o seguinte: se o sal grosso, aquele que é usado em churrasco, se faz bem. Essa é a primeira. E a outra pessoa pergunta se pode o sal rosa. O sal grosso, se ele for natural, se você não pegar esses sais que são temperados, né? Ele é um sal integral. Sim. Tá? Então, é esse cuidado que a gente tem que ter, né? Então, hoje sim, porque tem algum sal de churrasco que vem com outros... emulsificante, Isso. Um bocado de coisa hoje, né? Vem com ervas também, alguns, né? Exato. Então, esse aí não serve, sim, tá? Sim. E o sal do rosa, a grande questão é se ele é verdadeiro mesmo, né? Ou se é pintado. Verdade. Tem isso também, né, doutora? Então, compre o sal, o Sinsal, o sal do Mossoró, né? São sais integrais, são muito bons. Eu gostei bastante desse sal que eu tomei agora de manhã. Tá? Uhum. Mais tarde eu posto de novo. Meu colega de Araci, já tá passando no teste. Ok. Bom dia, doutora Grazi. Pode substituir o café pelo descafeinado? E outra, doutora Grazi. A mesma pessoa pergunta. Olha que a doutora Grazi está aqui já. Sobre o sal, pode ser o marinho, um fininho? O sal marinho, esse fininho aí, é o refinado. Eu acho que sim. Esse sal aí que eu conheço é o sal refinado. Café descafeinado. Então, eu vou querer uma muda do café descafeinado, tá? Então, você me traz uma muda do café descafeinado. Se você achar, aí você pode tomar. A gente ainda vai colher do sal, vai colher do pé, vai triturar o grão. Já pensou? Olha que maravilha. Não pode, gente. É cheio de aditivo. Uhum. Muito bem. Deixa eu ver o que mais. Bom dia. Eu sei que o tema não tem a ver, tal. Eu tinha 63 quilos, hoje tenho 55 quilos, não faço regime, sou diabética, uso hormônio da tireoide, tenho 66 anos. Estou preocupada com esta perda de peso. É normal ou não? Perda de peso na idade que você tem, né? Isso pode ser, você está perdendo massa muscular.
Então, o próprio diabetes, ele leva a isso porque ele começa a consumir, mesmo o seu açúcar estando alto no sangue, o corpo ele não está conseguindo usar esse açúcar, ele começa a consumir seu músculo. Então, tem que avaliar, tem que fazer a reposição hormonal, né, para poder você não perder músculo, e tem que tratar a sua alimentação, né, seu estilo de vida, diminuir o estresse. Então, a gente sabe que o diabetes, as pessoas às vezes, elas acabam desenvolvendo a diabetes porque às vezes a vida ela tá um pouquinho amarga, então tá precisando de doce. Existem questões emocionais que o diabético tem, que precisam ser trabalhadas para melhorar. Então, você precisa de um atendimento mais profundo que descubra por que você está adoecendo. Doutora Grazi, já são 10 horas, eu sei que você tem a atendimento hoje. Sim, sim. Mas eu queria finalizar e lhe fazer uma pergunta que até eu citei aqui, depois esqueci de perguntar, com relação à questão do Covid. Sim. Né? A relação do Covid com a perda de memória, Sim, demência, sim. esses problemas que a gente está falando hoje. Sim. Porque a gente percebeu, eu, por exemplo, tive Covid. E esse sintoma de perda de memória foi muito visível em mim. Sim, né? sim. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso. O que acontece? Né, Ivan, o que o Covid faz, né? Ele tem duas questões principais. Então, para a gente ter uma boa saúde cerebral, a gente tem que melhorar a vascularização que vai para o cérebro. Então, por isso que a atividade física ela é tão importante para a prevenção de demência, tá? Outro fator é que o Covid ele leva à inflamação crônica. E quando o seu corpo está inflamado, a gente faz com que diminua a disponibilidade de nutrientes, tenha muito radical livre circulante no corpo e, consequentemente, isso vai levando à lesão cerebral e lesão dos neurônios. Então, o Covid ele foi o grande estopim de piora tanto da memória como de outros fatores de saúde e de vida. E aí você me pergunta, o que é que a gente faz? São aquelas 7 coisinhas que eu já falei aqui na live. Então, a gente tem que ter uma alimentação anti-inflamatória, um sono de qualidade, gente. Vai dormir bem, 7 horas por noite, dorme cedo, 10 horas da noite está dormindo. Fazer atividade física, estimular o seu cérebro. Então, você ter uma leitura, você aprender novas coisas, aprender um idioma, aprender um instrumento, ter conexão com as pessoas, então ter um círculo social saudável, fazer trabalhos sociais, né? Ajudar outras pessoas que precisam, ter uma suplementação equilibrada e cuidar dos hormônios. Não esqueçam de cuidar dos seus hormônios. Mulheres, deixa de preconceito com a realização da reposição hormonal. É essencial a gente fazer reposição hormonal. Os hormônios, eles protegem o envelhecimento do cérebro, eles ajudam na produção de neurotransmissores, de antioxidantes para o cérebro, e isso mantém a mulher com a memória melhor e uma atividade, né, do seu dia a dia, como é que fala? Você tendo uma atividade, você conseguindo realizar suas atividades diárias com menos dependência. Né? Então, a independência, o idoso, cada vez mais o que a gente tem que dar ao idoso é ele ter independência. E para ele ter independência, ele tem que ter músculo, né? Ele tem que estar com os fatores inflamatórios controlados, e para ter músculo, o idoso ele precisa usar alguns hormônios. Muito bem, vamos chegando ao final do nosso programa, doutora Grazi, 10 horas e 4 minutos agora. Obrigado mais uma vez pela sua presença aqui e todo o conhecimento que você trouxe pra gente hoje. Uma paciente está aqui falando, tô tão feliz com... Ela sumiu, né, todos os focos de endometriose, e eu também, amiga. Muito, muito. Né? Como a gente vê que a gente fazendo o básico bem feito, a gente tratando o intestino, tratando o fígado, regulando os hormônios, tudo caminha, né? Melhorando as emoções, a gente se conectando com quem a gente é, com quem Deus fez a gente para ser, como isso melhora a nossa saúde,
né? E a gente consegue passar isso para as outras pessoas também, né? Então, isso que é importante, a gente se conectar com quem Deus nos fez para ser. Ok, até a próxima semana. Até a próxima semana. Beijão. Não esqueça de você mudar o seu estilo de vida, porque senão não adianta você ficar brigando, reclamando da memória e continuar dormindo mal, comendo mal, não usando os suplementos que são essenciais para a sua memória. Hoje você já descobriu, não tem porquê você estar preocupado com a sua perda de memória. E foi o que eu falei aqui. Se você está tendo noção de que você está esquecendo as coisas, ainda não é demência. Mas pode virar. Então, corre logo para se cuidar. Beijão. Tchau, tchau.